Salve, pessoal! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários e eu vou dar 5 fundos imobiliários que eu gosto bastante. Vou escolher aqui setor de logística, lajes corporativas, shoppings, CRI e, se eu não me engano, um híbrido. Tá? Vou falar sobre esses 5 fundos imobiliários e explicar cada um deles do porquê que eu gosto e o porquê que eu acho interessante. Não é recomendação de investimento, mas eu acho interessante que você olhe para eles com carinho, ok? Então já larga aquele like, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá. Fazendo aquela introdução sobre fundos imobiliários de sempre, quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo em imóveis. E isso é extremamente positivo, porque os imóveis são mais palpáveis de você observar o seu investimento. Os fundos imobiliários eles são obrigados a repassar 95% do seu lucro líquido aos cotistas, ou seja, você tem uma participação relevante no rendimento do fundo. O fundo imobiliário ele paga dividendos todo mês e você vai receber esses dividendos na proporção da quantidade de cotas que você tem. Outro ponto positivo, eles são isentos de imposto de renda pelo menos até esse momento que eu estou gravando. Ok? Então você tem aí uma participação de 95% no fundo. Esses dividendos eles são distribuídos de forma mensal e eles são isentos de imposto de renda no resultado final, mas eles são tributados antes lá no fundo. Ok? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou escolher aqui 5 fundos imobiliários de logística, lajes corporativas, shoppings, CRI e híbrido e explicar o porquê que eu gosto de cada um deles e você pode pensar com carinho na incorporação deles na sua carteira, lembrando que não é recomendação de investimentos, eu só vou explicar o porquê que eu gosto desses fundos. O primeiro fundo imobiliário que eu gosto é o HGLG e eu acho que você já deve, se você é inscrito do canal, já viu os vídeos, já deve saber disso. A todo momento eu uso esse fundo como exemplo e eu já falei deles, vai estar aqui no card. Eu só vou dar uma passada aqui rapidinho sobre as características do fundo para o vídeo não ficar muito grande. Vamos lá. O HGLG ele é o maior fundo de logística da nossa bolsa e ele tem cerca de 24 galpões logísticos. Eles são praticamente concentrados na região de São Paulo, aqui no Sudeste, né? Principalmente em São Paulo, e não tem como ser diferente. São Paulo é o maior centro consumidor do Brasil. Tem umzinho aqui em Pernambuco, um em Santa Catarina, dois no Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas é de São Paulo, tá? É um fundo com baixa vacância. Você tem aqui, ó, a vacância física em torno de 10%, mas já caiu, tá? Recentemente o fundo alugou para um galpão logístico para Shopee. Já tá, a vacância física já está em torno de 8%, só esperando o próximo relatório do fundo. O preço por metro quadrado por aluguel ele tem subido, o que é bastante positivo, o que aumenta a remuneração do fundo. Os vencimentos do contrato eles são de longo prazo. Você vê que a maioria absoluta dos contratos são de 2027 para lá, para cima, né? Mais de 2027. E isso dá uma previsibilidade bastante, dá muita previsibilidade de receita para o fundo. E você diminui o risco de renovação. Seguindo, nós temos a exposição por os locatários. O mais relevante é a Volkswagen, com 13%, ou seja, você tem bastante clientes, e esses clientes têm pouco peso na receita do fundo. O que você. O que Isso é bastante. Por que isso é positivo? Porque os clientes eles perdem poder de barganha com relação ao fundo na renovação do contrato. Os clientes eles não têm capacidade de, ao renovar o contrato com o fundo, impor um preço de aluguel menor do que o que eles normalmente pagariam. Okay? Isso é bastante positivo. Essa diversificação e o peso de cliente no fundo é com certeza um dos critérios que você precisa analisar. Nós temos aqui os indexadores do fundo, a maioria absoluta está indexada, os contratos estão indexados ao IPCA, temos alguma coisa aqui com IGPM, e os outros, esses 2% pode ser taxa, pode ser CDI, taxa de juros de longo prazo, podem ser outros tipos de indexadores, mas o IPCA é o mais relevante. 67% são contratos típicos. Essa aqui é a única parte que eu não gosto lá muito do fundo. Eu preferiria que os contratos fossem atípicos, ou seja, contratos mais longos e que não permitissem a renovação ao longo deles. Só os reajustes anuais. Então, isso daqui não me agrada muito, mas como o fundo tem bons galpões logísticos, ele consegue realocar rapidamente os seus inquilinos. E a classificação dos ativos que nós temos aqui por receita contratada. Seguindo,
Os dividendos. O fundo ele paga uma média de R$ 1,10 por mês de dividendo. E você observa aqui que ele tem bastante não recorrentes, tá? Ou seja, são negociações do contrato. Como nós já falamos, o fundo ele é obrigado a pagar 95% aos seus cotistas do seu lucro líquido. E quando ele realiza uma operação de venda de galpão logístico ou de alguma participação, isso também é obrigatório estar nesses repasses. Então você observa esses não recorrentes aqui que o fundo ele normalmente ele te paga, tá? E ele possui um dividend yield de 9,2%, o que é bastante positivo, tá? Um dividend yield alto para o setor de logística. E vamos ao nosso ALZR11, ao nosso fundo híbrido, e nós observamos que ele também tem bastante clientes, tá? Cerca de entre 15 e 20 clientes, tem essa variabilidade. 100% dos contratos vigentes são atípicos. O que eu não gostava do HGLG, eu gosto muito do LZR11. Ou seja, são contratos mais longos que não permitem essa renovação ao longo do contrato. Ele tem 0% de vacância financeira e 3,5% de vacância física. É uma vacância extremamente baixa. O HGLG está em torno de 8%. Então, assim como o HGLG, o ALZR11 ele também é extremamente concentrado na região de São Paulo. Como eu falei, não tem como ser diferente. Tá? De São Paulo, estado de São Paulo e Grande São Paulo, você tem aí quase 90% da alocação do fundo. E alguma coisa com uns 12% aqui no Rio de Janeiro. Então, não dá para crucificar o fundo sobre isso. Aqui nós temos a diversificação dos imóveis, edifícios comerciais, galpões logísticos, renda urbana, data center, galpões logísticos refrigerados. Como eu falei, o ALZR11 é um fundo híbrido, então a atividade dele se, se atém à disponibilização de imóveis para lajes corporativos, galpão logístico, renda urbana e por aí vai. Tá? Ele não é um fundo de logística, ele é híbrido. Nós temos aqui as atividades dos locatários, setor de alimentos, química, medicina. Isso aqui é positivo, porque se um setor do locatário ele não está muito bem no mercado, na economia, você tem toda essa gama aqui de setores que podem suprir essa necessidade. Tá? Então, essa diversificação é bastante interessante. Nós temos aqui os contratos, você tem uma média, prazo dos contratos, uma média de 8,5 anos, são contratos bastante longos, e isso aqui é bastante interessante, diminui o risco de renovação. E temos aqui a avaliação que o fundo faz dos locatários. O fundo ele só aceita disponibilizar os seus imóveis para os locatários se os locatários tiverem um ranking. Ele vai lá na Fitch, na Moody's, se os locatários tiverem um ranking de A- para cima, eles conseguem locar imóvel na NZR11, senão eles não conseguem. Então, o próprio fundo ele faz esse controle de qualidade. E você pode ver aqui que a maioria, 39%, esmagadora não, né? Mas 39% dos locatários possuem uma renda de 10 bilhões, mais de 10 bilhões. Então você vê que são realmente grandes empresas que têm acesso ao fundo. Seguindo distribuição de dividendos, o fundo ele distribui aqui uma média de 80 centavos, né? Pegando aqui de 2022 até agora. Então não é um valor lá muito alto, mas é bastante interessante sim, dado que o valor da cota ele é mais baixo. E aqui você tem aqui um não recorrente, tá? Assim como o HGL e GR11, o fundo ele é obrigado a te repassar quando ele tem um não recorrente na sua receita. Então 95% é repassado e você se beneficia disso. Vamos ao O próximo fundo é o PVBI, é um fundo de lajes corporativas. Vamos ver alguma coisa dele. O que mais me interessa nesse fundo é a qualidade dos imóveis que ele possui. 97% das lajes corporativas do fundo são de classificação AAA. Isso aqui é fundamental, porque eles são bem localizados, eles possuem alta qualidade, o que faz com que a vacância seja praticamente zero. Somente 3% dos fundos são AA, ou seja, são excelentes fundos. E aqui são os principais, né? Union, Faria Lima, Park Tower, The One, Villa Olímpica Corporate, entre outros, tá? Então é um fundo que tem os melhores imóveis da região de São Paulo. E ele está 100% em São Paulo, tá? Ele não tem essa diversificação geográfica do fundo, deixa a desejar muito por causa da qualidade dos fundos que ele se foca.
Nós temos aqui o histórico de dividendos. O fundo ele paga uma média ali de entre 61, aumentou um pouquinho, né? Saiu de 60 centavos para 70. E ele mantém um dividend yield entre 8%, cai um pouco para 7 ponto alguma coisa, voltou para 8% agora. Tá? Então é um dividend yield bastante saudável e bem interessante e sustentável, o que é mais importante. Não adianta o fundo distribuir muitos dividendos de uma vez se esses dividendos não forem sustentáveis. Se o fundo está queimando caixa para distribuir dividendos, fuja desses fundos. Mesmo que o dividend yield não seja muito grande, se eles são sustentáveis e se eles são perenes, se o fundo não deixou de pagar nenhum mês sequer os dividendos, então olhe com carinho. Seguindo algumas características do fundo. O fundo tem um patrimônio líquido de 1,8 bi, o que é bastante coisa, tá? Paga um dividendo por cota de 70 centavos, tem um valor patrimonial por cota de R$ 100. Isso daqui é importante porque tem um indicador chamado preço sobre valor patrimonial, que é o P sobre VP. Ele é um indicador de preço e o mercado utiliza bastante para fundos imobiliários. Se esse indicador estiver acima de 1, significa que o fundo está sendo negociado sobre preço. Se estiver abaixo de 1, significa que o fundo está barato, em tese, tá? E esse aqui é o referencial, que é o valor patrimonial, que é preço dividido sobre o valor patrimonial. Então, se o fundo estiver sendo negociado acima de R$ 100, em tese, ele está sendo negociado com sobrepreço. Se estiver abaixo de R$ 100, ele está barato. Okay? Dividend yield anualizado de 8,1%, tem um valor de mercado de 1,8 bi. Que mais? Caixa. Isso aqui é importante. Montante de caixa. O fundo tem 287 milhões em caixa para fazer novos investimentos. E como é que ele tem esse caixa? Através dos aluguéis, dos 5% que ele fica, né? Já que ele distribui 95%, ele fica com 5% de caixa, parte desses 5% ficam aqui, são retidos, e a outra parte que reforça esse caixa é só a emissão de novas cotas que o fundo frequentemente faz. Tá? Então, percentual locais imóveis 80%, o número de cotistas 136% e subindo, e o percentual de caixa está na ordem de 15%. Então, é um fundo ali bastante conservador, tem os melhores imóveis que tem na região de São Paulo, bem localizados, e uma baixíssima vacância. Ok? Vamos analisar agora o fundo de CRI, é o MXRF. É um dos fundos mais populares da nossa bolsa, se não o mais popular, com o maior número de cotistas, se eu não me engano, tá? Nós temos aqui a liquidez do fundo. Você vê que o fundo ele só cresce em liquidez, em volume de negociação. O valor de mercado da cota está ali estável, e assim como o valor patrimonial. Então, o valor patrimonial é os ativos do fundo dividido pelo número de cotas, e o valor de mercado é o quanto que essas cotas estão sendo negociadas. Tá? É o quanto o mercado está disposto a pagar por essas cotas. Seguindo, nós temos aqui a receita do fundo. Você vê que a maioria absoluta da receita do fundo é oriunda de CRIs. Tá aqui, ó, CRIs. Você tem receita de outros FIIs, que o fundo ele investe em outros fundos também, receita de permuta, receita de renda fixa, a LCI renda fixa. Então você vê que é um fundo que é basicamente CRI e tem uma receita bastante relevante. Tá? É um fundo de base 10, a cota dele hoje, se eu não me engano, está custando acho que R$ 10,70. É um fundo bastante interessante para você, principalmente se você quer começar a investir em fundos imobiliários. Tá? É uma ótima fundo de entrada. Nós temos aqui valor de mercado da cota, valor de mercado da cota com os rendimentos, né, se você reinvestir os dividendos, valor patrimonial com dividendos, a NTN-B principal. O que é isso? A NTN-B é um segmento de renda fixa que está atrelado à inflação, ao IPCA. Então ele usou aqui como um dos indicadores para comparar o fundo. E o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, assim como o Ibovespa, o benchmark das ações. E nós temos aqui que ó, o valor de mercado da cota, ele é esse daqui de baixo. Eu acho, né? Eu acho que é esse daqui de baixo. O valor de mercado da cota está 10,71. Vê que ele está bem abaixo, ele poderia estar muito mais acima. Só que se você reinvestir os dividendos, que é o valor de mercado da cota mais rendimentos, você reaplicando os dividendos, você vê que ele passa aqui para cima, superando quase praticamente todo mundo. Então a importância de você reinvestir os seus dividendos está explicada nesse gráfico, ok? Seguindo, e aqui
é o que nós tínhamos falado da rentabilidade dos FIIs, do MXRF, os indexadores. O MXRF, esse aqui é um dos pontos mais importantes, tá? É um dos gráficos mais importantes do fundo imobiliário. Ele está praticamente 65% atrelado ao IPCA e 34% atrelado ao CDI. Ele não tem taxa pré, não tem IGPM. Pelo que está aqui, né? Se eu não estou falando nenhuma besteira, é isso. Então, isso daqui que você tem que levar em consideração quando você for colocar um outro CRI na sua carteira, um outro fundo de CRI. Se esse daqui majoritariamente está atrelado ao IPCA, o outro fundo de CRI que você for eventualmente colocar na sua carteira, procure colocar um fundo de CRI que esteja majoritariamente atrelado ao CDI. Porque aí você consegue ter essa correlação negativa e a proteção da sua carteira. A proteção de flutuação, que é o objetivo final da diversificação. Né? Você diversifica sua carteira para reduzir o risco. E aqui você tem os setores da economia que o MXRF ele atua. Tem real estate, food retail, malls, healthcare, street industry e others. Então é um fundo com bastante diversificação em seus CRIs, tá? Eu vou fazer um vídeo especificamente do MXRF e eu vou explicar bem detalhado como funciona esse CRI e como eles são formados, tá? Mas para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou ficar por aqui. Vou me atentar a esses indicadores somente. Tá? Então, esse daqui é um dos slides mais importantes que o fundo disponibiliza para a gente. Ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu mostrei os fundos HGLG, a LZR11, PVBI e o MXRF. São fundos que eu particularmente gosto bastante, tenho na minha carteira. E eu mostrei um pouco do meu racional do porquê que eu consegui colocar eles na minha carteira e eu continuo fazendo os aportes e reinvestindo nos dividendos. Tá? Não é para você investir neles, mais uma vez, mas é para você ter um racional de investimento de como você olhar para o fundo. Tá? Eu expliquei o meu racional e o porquê que eles estão na minha carteira e o porquê que eu gosto. Então, me diz aí nos comentários quais fundos imobiliários que vocês têm preferência na hora de investir. Então, espero ter ajudado. Um grande abraço. Valeu!